Olá, meu querido e minha querida irmã, é com muita alegria que eu acolho a você para a meditação do Evangelho desse dia de hoje, no sábado, agradecendo, ao Senhor, já dia 13 de fevereiro, agradecendo os dons e as graças que Ele derrama sobre a nossa vida. Por isso eu te convido a rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Já é costume entre nós rezarmos a oração da armadura do cristão. Está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, cintura cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu querido e minha querida irmã, você pode abrir a sua Bíblia. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 10. Então, você que tem a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura. Você que não está com a sua Bíblia, também escuta atentamente o Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os pães, deu graças
partiu e entregou os seus discípulos para que os distribuísse a eles, e eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-lo. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu e, embarcando depois com os seus discípulos, foram para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu querido e minha querida irmã, neste dia já muito agradecido, né? A Deus estamos pela sua misericórdia, que nos dá a graça de poder contemplar a vida e a própria palavra de Deus que se coloca aqui à nossa frente. E eu gostaria de brevemente comentar com vocês o Evangelho, trazendo uma realidade que é a realidade da fome. Não só da fome do pão, né? A realidade da fome do pão que sacia, que nos fortalece, essa fome física, mas também da fome da palavra de Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, não é de hoje é que a humanidade padece dessas duas fomes. E é claro que hoje é uma realidade que está muito acentuada, né? Grande é a população no mundo que passa a fome, né? Que passa fome, que não tem de fato como se alimentar de maneira digna. Então é uma aberração o que nós, como cristãos, temos hoje a acontecer. Quanto desperdício, quanto alimento jogado fora, mas Jesus ele nos dá hoje um grande ensinamento. Porque ele, como eu falei no início, ele vem saciar a fome de pão, mas antes ele sacia também a fome daquelas pessoas que o acompanhavam. Ele disse aos discípulos: olha, tenho compaixão deste povo, porque eles já estão há 3 dias comigo, perseverando comigo. Se eu os despedir agora, eles vão de fato morrer pelo caminho, né? Vão desfalecer. E nós sabemos que Deus, né, na pessoa de Jesus aqui, ele não iria deixar aquele povo desamparado em uma hora tão importante. Então pergunta aos discípulos, né, o que vocês têm para repartir? E com aquele povo, ele, segundo o próprio evangelista, ele consegue alimentar 4.000 pessoas. E como eu dizia, a realidade da fome é uma realidade muito dura para quem passa fome. E nós cristãos, povo de Deus, devemos pedir a Ele que nos dê a graça, porque é isso que Ele está nos perguntando também nesse dia. Quantos pães você tem? Podemos até pensar que o que nós temos é tão pouco que não daria para saciar. Mas Jesus ele dá aqui para nós uma grande lição. Foi no pouco, naquele pouco que Jesus faz de fato o milagre. Então talvez o que você tenha seja pouco, mas o Senhor quer multiplicar. O Senhor quer fazer com que outros também se alimentem desse pouco. Por isso eu te convido também como cristão, né,
abrir sempre o teu coração para aqueles que você encontrar necessitado, né? Necessitado de ajuda. Muitas vezes nós corremos o risco até do julgamento, né? Porque não sabemos o que aquela pessoa fará com uma ajuda, mas cabe a nós ajudarmos, cabe a nós saciarmos a fome, né? Também ajudar nesse processo de matar a fome das pessoas. E aí tem uma outra fome que também podemos contribuir, né, para saciar, que é a fome da palavra de Deus. Temos pouco, né? Às vezes pouco conhecimento, mas deixa que Deus multiplique o pouco conhecimento que você tem para ajudar os que mais precisam. Então, o milagre também passa pelas nossas mãos, o milagre passa pelas minhas mãos, passa pelas tuas mãos. Então, confiemos que aquele que faz o milagre acontecer é Jesus. Parece-nos pouco, parece para os discípulos pouco, né? Aquilo que se tem, mas Jesus mostra o poder da partilha, o poder que ele tem de transformar o pouco em muito para os que mais precisam. Então essa é a nossa missão, acreditar no Senhor, que talvez aquele pouquinho que eu dei para uma pessoa que está com fome, aquela palavra que eu dou, partilhando o Evangelho, uma boa palavra que eu recebi, que eu entendi, essa palavra vai saciar a fome daquela pessoa, né? Vai ajudar aquela pessoa a aproximar-se mais do Senhor. Por isso é o convite do Senhor para ti, né? É o convite para mim, que eu possa também partilhar aquilo que tenho com os que mais precisam. E que Deus, meu querido e minha querida irmã, te abençoe muito, e que este sábado seja um dia de grande graça para você. E antes de encerrar, gostaria também de convidar a você. Nós, na verdade, começamos ontem um seminário aqui na nossa comunidade, com a missa de abertura. Hoje estaremos dando prosseguimento a partir das 13h30 para ouvirmos, rezarmos, né? Também ir matando essa fome que nós temos de Deus, do seu amor. E amanhã também nós teremos seminário, começando às 8h até às 17h30. Então você que sempre nos acompanha o canal da comunidade, é convidado, né, a inscrever-se, a dar um toque. Quero fazer, aliás, eu quero fazer, como é que eu faço? Nós temos ainda algumas vagas, e isso é possível. Então, te convido a participar desse momento de graça para você, tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria pedindo que a nossa boa mãe interceda por nós, que o mesmo Espírito que moveu Nossa Senhora a ir apressadamente a Isabel também nos mova a ir ao encontro dos mais necessitados. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe. Um grande abraço no seu coração. Um sábado de muitas bênçãos para você e para a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e a proteção de Nossa Senhora para você.